paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite, boa tarde, bom dia, boas vibrações, que Jesus esteja conosco em nossos corações. Vamos falar hoje de pensamento e bem-estar. É do livro Renovando Atitudes. Mas antes de entrarmos, eu encontrei uma mensagem maravilhosa do livro Fonte Viva, 149 de Emmanuel. Muito interessante a mensagem. Desculpe aí os problemas técnicos de quem é despreparada, né? Que sou eu. Para qualquer coisa tecnológica, eu sou zero à esquerda, mas vamos que vamos. No culto à prece, mensagem do livro Fonte Viva, 149. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, vamos lá, Emmanuel, todos lançamos em torno de nós forças criativas e destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Ainda assim, o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe.
para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita. Não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. A prece, produzindo aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos dos apóstolos, que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficavam cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade. Engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores. E a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvide, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu possas perceber. Impressionante essa mensagem. Vou postar nos comentários depois aqui da live. Muito linda. Boa noite, Fátima. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha querida Fátima aluna. Então, como pensas, viverás. O pensamento e bem-estar. O estudo da noite de hoje do livro Renovando as Atitudes. Vamos fazer uma pequena prece, rogando paz, harmonia, silêncio, para que os pensamentos possam fluir, que os pensamentos possam descrever o tema, o estudo, a beleza de aprender com Joana de Ângeles, a benfeitora da humanidade, que foi mentora enquanto estava vivo, nosso querido e amado Divaldo Pereira Franco. Senhor Jesus, te rogamos por todos que passarem por aqui, agora e outros dias, que tu envolvas esse planeta lindo, azul, e nos abençoe, Senhor amado. Pensamento e bem-estar. Muito obrigada. Sê conosco. Então vamos que vamos no estudo de hoje. Pensamento e bem-estar. Hoje já estamos em 28 de julho. O tempo urge, o tempo voa. Então é o capítulo 4. Olha, eu falando, renovando atitudes, eu fiz a mistura daquele livro do Hamed com o livro da Joana. O nome é Atitudes Renovadas. É porque eu não tenho o livro físico. Tenho que comprar esse livro, Atitudes Renovadas. Eu não tenho. Eu pesquisei esse texto na internet, mas eu não tenho esse livro, Atitudes Renovadas, então não está na minha memória. E misturei com aquele outro do Hamed, do Francisco do Espírito Santo Neto, né? Cabeça já viu. O meu sobrinho neto está dodói, talvez seja catapora. Ele está cheio de erupção na pele, tadinho. Está chorando agora. Eu escuto de longe o choro dele. Mas vamos que vamos. Pode passar para o próximo, querido. Então, o nome do livro é Atitudes Renovadas. Olha aí, Márcia, pisou na bola. Então, esse slide, não sei se dá para ver um pouquinho ali o desenho, que a gente tem a opção de escolher estar triste ou estar alegre. Não é tão simples, mas temos a opção de, pelo menos, controlar um pouco, né, essa tristeza, tentar se auto-alegrar, se auto-respeitar. Então, vamos ao texto. Pensamento e bem-estar.
A força dinâmica, geradora e mantenedora do universo é o divino pensamento. Através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio de complexas engrenagens que se estruturam em linguagens variadas e ações realizadoras. Penso, logo existo. Penso, plasmo. Pensamento é matéria. A força dinâmica geradora e mantenedora do universo é o divino pensamento. Quem não lembra, em Gênesis, no livro Gênesis, está também no Evangelho de João. O Verbo se fez carne. Então, o divino pensamento elaborou a reencarnação do Verbo, Jesus, Espírito, amado Jesus, o governador do planeta, o divino pensamento do Criador, né? Elabora a vinda de Jesus. O Verbo se fez carne. Então, o pensamento, força dinâmica, geradora e mantenedora do universo é o divino pensamento. Através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio de complexas engrenagens que se estruturam em linguagens variadas e ações realizadoras. Bem pensar é a elevada forma de viver, de acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mal ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Embora todos se encontrem na mesma comunidade, vinculando-se ou não pelos laços consanguíneos, diferem razoavelmente pelos conteúdos mentais que produzem e que exteriorizam. Então, teor vibratório. Aqui, essa primeira página aqui já daria para a gente ficar aqui 1 hora falando. Mas a gente vai ler o texto inteiro, né? Porque cada um estuda na sua casa. Não é verdade? Então, olha aí, teor vibratório do pensamento. Pode ser bom, regular, mal ou infeliz. Pode-se aferir o nível moral do indivíduo pelo pensamento. O pensamento é o espelho do indivíduo. Bem pensar é uma forma de bem viver, de bem-estar, né? Então, cada um vive na sua construção mental, no seu casulo energético. Embora todos se encontrem na mesma comunidade, vinculando-se ou não pelos laços consanguíneos, diferem razoavelmente pelos conteúdos mentais que produzem e exteriorizam. Já estudamos isso, quem já passou pelo estudo sistematizado da doutrina, quem já estudou as obras de André Luiz, né? A psicosfera do planeta. Cada um de nós tem a psicosfera individual. Então, o corpo, o pensamento vai refletir nossa moralidade, nossas emoções, nossos sentimentos. Então, quanto mais inferiores formos, mais raiva, mais linguajar chulo, né, mais ódio. Quanto melhor formos galgando, né, a escala evolutiva, vamos melhorando o linguajar, a forma de sentir, a forma de pensar, tudo vai melhorando. A carne é fraca,
Lembra também desse, a carne é fraca. Fraco é a nossa vontade de melhorar. Fraco é a nossa perspectiva de entender que podemos nos reformular, podemos nos reconstruir, não por fora, mas sim olhando para dentro, o mundo interior. Vamos que vamos. Senão eu vou ficar nessa primeira página, como eu disse, né? Porque essas verdades é impressionante. Pode passar para o próximo. Obrigada. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar, não somente daquele que o cultiva, assim como daqueles que o cercam. Então a gente sabe que a gente pode entrar num ambiente e se sentir mal, ou a gente pode estar num ambiente, entra uma pessoa cercada por uma energia pesada, uma energia que ela está imantada e está atraindo espíritos afinizados a essa energia. Então, a gente se sente, pode se sentir mal, pode até ter um mal-estar físico, pode ter... sentir odores, né? A gente pode. Cada pessoa, dependendo da mediunidade de cada um. Quando ocorre o contrário, o indivíduo se permite o luxo das construções mentais doentias, perversas e insensatas. Tomba nos reveladouros emocionais. Isso aqui vamos ter que ler tudo de novo, porque esse segundo parágrafo está intercalado com o primeiro. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar. Então a gente educa o pensamento, então a gente pode estar com uma energia boa, pode estar com uma energia até curadora, estamos envolvidos num grupo de oração, num voluntariado, aí podemos fazer parte do grupo de passistas da Casa Espírita, né? Quando ocorre o contrário, o inverso disso, e o indivíduo se permite, olha aí, se permite o luxo das construções mentais doentias, perversas, insensatas, tomba nos resvaladouros emocionais, conduzindo lixo psíquico, que se transforma em toxinas destruidoras. Cada comportamento mental possui o seu correspondente emocional, que culmina em somatização específica. E a gente lembra, né, também na literatura subsidiária do Chico com André Luiz, daquela reunião em que descreviam como estava a situação dos médiuns. Tem médium que pode exalar odores, tem médium que pode, né, estar cheio de bactérias no perispírito devido à sua conduta, devido às suas construções mentais doentias, perversas e insensatas. Somos donos de nós, né? Não é isso? Então, continuando aqui, pensamento e saúde são, portanto, termos da mesma equação. Toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação a ser transformada em realidade. Já vimos aqui, né, um estudo sobre a interação mente e corpo, espírito e matéria, né? Como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte pela forma eficaz e positiva em favor das suas construções morais. Aquele que não tem bons possui maus pensamentos, não havendo nessa área
um tipo de neutralidade que a mente nada elege. Olha aí, não tendo bons pensamentos não significa que você tenha pensamentos neutros. Já estudamos muito no Espiritismo que não adianta, né, só não fazer o mal, tem que fazer o bem. E aqui mais uma comprovação. Precisamos de bons pensamentos para substituir aqueles tendenciosos ao mal. Porque neutro é. Então, voltando, mil desculpas. Mil desculpas. Essa internet, pensamento e saúde são, portanto, termos da mesma equação. Quem pensa o bem cultiva um certo equilíbrio, um certo grau de saúde espiritual e mental. Toda obra tem início no pensamento. Então, é importante aqui gravar o que ela fala nesse último parágrafo, que não, aquele que não tem bons possui maus pensamentos, porque nesta área não existe neutralidade. Então, vamos que vamos. Posso passar para o próximo, querido? Obrigada. A preferência pelos pensamentos perturbadores tem a sua origem nos hábitos doentios arraigados que procedem das experiências anteriores, quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. A necessidade imperiosa de renovação impôs-se-lhe como condição indispensável para a conquista da harmonia em favor da existência saudável. Velhas construções mentais defluentes dos vícios de conduta primitiva devem ceder lugar a experiências novas de edificação moral, objetivando realizações comprometidas com a ética, com os princípios de equilíbrio que devem viger no íntimo, na sociedade, para que seja conseguido o tetame. Faz-se mister a elaboração de um código de bem proceder dentro do eixo ego-self, perfeita sintonia. Self é o somatório de todas as nossas reencarnações. É o que nós somos como espíritos. Ego é a personalidade desta vida. Então, nós sabemos que espiritualmente tudo que nós estamos passando tem uma razão, ou nesta vida ou na outra. Causas atuar das aflições ou causa, né, do pretérito das aflições na atualidade. Então, a preferência pelos pensamentos perturbadores tem sua origem nos hábitos que nós trazemos de vidas pretéritas, experiências anteriores.
Aí a necessidade imperiosa de renovação. Essa renovação não é na aparência do hábito, é verdadeiramente no eu. Por que eu tenho raiva? Por que eu me sinto ressentida? Por que eu sou cheia de mágoa? Boa noite, minha querida irmã. Por que temos esses ataques, a violência hoje no mundo, a violência campeã do mundo? Na tua cidade aí, foi no Rio Grande do Norte, um rapaz, mandaram um vídeo de um rapaz, meu Deus de misericórdia, espancando a namorada no elevador, que temos que orar pelo rapaz e pela moça. A moça, coitada, está internada com o rosto deformado. Então, estamos vivendo os tempos da separação do joio e do trigo. Então, vamos que vamos, a transformação tem que ser de dentro para fora. Não é da boca para fora, não. É do coração. Perdoar 70 vezes 7. É fazer o bem sem ver a quem. Né? É orar. É se analisar. É ver as suas faltas. Se olhar no espelho. Espelho da verdade. Né? Sem crítica mordaz, mas sim com um amor no coração. Quem está sem pecado atira a primeira pedra? Ninguém, né? Ninguém. Todos nós temos erros. Aí aqui no final ela fala: muitos transtornos psicológicos procedem dos costumes mentais inferiores, que levam às fugas emocionais, ao vazio existencial, a distúrbios complexos e de difícil liberação. Fugas emocionais. Impressionante. Hoje eu vi um médico na Rede Vida, num canal da televisão, falando que essa geração da atualidade está ficando sem compaixão. A gente sabe que a espiritualidade vai enviar muitos missionários para ajudar a alavancar a evolução do planeta, né? Mas que se nós deixarmos a coisa caminhar sem uma rédea, as redes sociais, no sentido de doutrinação da mentalidade da juventude, eles deixam de ser amigos verdadeiros para ser amigos de internet. Amizade de onde tem o algoritmo, onde tem like. Tudo é querer pessoas morrendo porque querem fazer uma selfie do lado de um tubarão. Aí vem um tubarão nheco. Né? Pessoas querendo fazer selfie numa montanha gigantesca. Aí cai lá da montanha, né? Então, essas velhas construções mentais são vícios dos hábitos anteriores. Mas nós temos hoje a possibilidade com livros, com estudos, com cursos, com tratamento espiritual. Estamos vivendo uma era maravilhosa. Não podemos nos queixar. Está tudo à nossa disposição. Livros maravilhosos na internet, gratuitos. E nunca estivemos tão ignorantes. Né? Os índices mostram o QI, o coeficiente intelectual do brasileiro caiu. Nunca nós lemos tão pouco, nunca estudamos tão pouco como agora, 2025. Educação, a autoeducação, vamos nos aprimorar, vamos ler outras línguas, vamos estudar, vamos ter esperança no dia de amanhã, vamos orar pela paz mundial, vamos fazer grupos de oração. Velhas construções mentais defluentes dos vícios da conduta primitiva. Você foi medieval e continua sendo medieval nas guerras do Oriente Médio, nas guerras do continente africano, nas guerras da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, né, porque foi a Rússia que invadiu a Ucrânia.
No Congo, esse final de semana, mataram não sei quantos cristãos que estavam dentro de uma igreja, incendiaram igrejas cristãs. Então, o ser humano ainda parece que está um pouco na Idade Média, né? Então, vamos que vamos, porque o nosso estudo hoje é pensamento e bem-estar. Vamos pensar coisas boas. Então, como ela diz aqui, muitos transtornos psicológicos procedem dos costumes, dos hábitos inferiores e levam às fugas, fuga, droga, fuga, álcool, fuga. Passa o dia inteiro na academia para ter um corpo escultural igual da modelo tal, 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 porque se sente mal, não trabalha, não ganha dinheiro do seu trabalho e vive às custas da família. É complicado. Fugas. Acha que o teu avô tem a obrigação de te dar o sustento. Vazio existencial, vida sem sentido. A infelicidade, os remédios. Aí a pessoa toma remédio para acordar, toma remédio para dormir. Não consegue ter sentido, vontade de estudar, vontade de trabalhar. Os distúrbios complexos é difícil liberação. Aí vem, né, muitos problemas. O transtorno da ansiedade, como é o nome? Generalizada. O nome é TAG. Transtorno da ansiedade generalizada. Síndrome do pânico, angústia, né, depressão, bipolaridade. Pode passar para o próximo, querido. Então, o próprio Carl Gustav Jung, obrigada, Carl Gustav Jung, que até hoje na psicologia não é tão valorizado como deveria, só se fala em Freud, mas o Carl Gustav Jung, ele falava, né, Joana estudou muito, e a gente não sabe qual a ligação dele com a Joana, porque a obra dela tem um vínculo, né, com a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então, ele sempre batendo naquela tecla que o homem só vai se libertar quando viajar para dentro de si mesmo. Isso é muito importante, porque não é a pobreza, a riqueza, a beleza que vai te fazer feliz. É você se autoconhecer. Por que eu estou infeliz? Por que eu não dou valor? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Mas vamos aqui no livro, olha aí, Jesus com seus discípulos. Então aqui ela fala, Jesus, na sua condição de psicoterapeuta, conhecendo-lhes os pensamentos daqueles que tentavam perturbá-lo, interrogou-os: por que pensais o mal em vossos corações? Olha lá, ele sentia, via e devia escutar os pensamentos. E sabia que vinha do sentimento. Por que pensais o mal em vossos corações? Isso aqui dá um seminário, né? Coração e pensamento. Mateus, capítulo 9, versículo 4. Ele sabia que o mal preservado no coração é responsável pelas misérias que assolam o caráter do indivíduo e o envelhece, o torna vil, o torna mal, as misérias, então os traumas, o mal preservado no coração. Olha aí, Jung, olhar para a sua sombra, olhar para o seu inconsciente e ver de onde está vindo esse lixo. Então, ele, Jesus, o ungido de Deus, sabia que o mal preservado no coração, nas emoções, no sentimento, é responsável pelas misérias que assolam o caráter do indivíduo e o tornam mal. A raiva não é a tua condição que vai fazer você
ficar uma pessoa mal. É o que você está agasalhando no teu íntimo. É o que você não quer assumir, é o teu trauma, é o teu complexo, a tua raiva, né? O que você acumulou de outras vidas ou desta vida. Sendo o seu ministério de amor, ele trouxe a mensagem de esperança e de paz, a fim de que os pensamentos humanos se concentrassem na edificação do reino de Deus na terra. Penso, plasmo. Quem pegou para ler o livro Nosso Lar? Eu fui uma que na década de 80 peguei o livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, né, de André Luiz, e não consegui ler. Eu não tinha base. Então tudo aquilo me pareceu fantasioso. Eu fui voltar a ler Nosso Lar, tipo 7, 10 anos depois, na década de 90. Depois do estudo sistematizado, depois de anos frequentando o espiritismo, para entender que a colônia Nosso Lar é uma construção mental, porque o pensamento é matéria. E quanto mais você conhece os mistérios da física, da química, do amor, você consegue construir, né? Construir. O amor constrói. O amor é um tijolo. Quantos tijolos nós estamos colocando na nossa casinha do futuro, na pátria espiritual, quando a gente desencarnar? Hein? Então, ele trouxe a mensagem de esperança e paz, a fim de que os pensamentos humanos se concentrassem na edificação, construção do reino de Deus na Terra. Por isso que a transição planetária se dá em nós, a mudança dentro de nós. É o nosso pensamento que vai mudar a vibração do planeta, do conjunto do planeta. Cada um com a sua psicosfera individual, melhorando. O amor vai unir, a compaixão vai unir, a caridade vai unir. Muitos darão as mãos para ajudar uns aos outros, através da lídima fraternidade e da nobre compaixão. Compaixão uns pelos outros, caridade, amorosidade, benevolência, indulgência. Vamos que vamos, passa para o próximo, querido. Então, a mudança é nossa. Temos que mudar o nosso coração. Temos que mudar a forma de pensar. Ah, mas eu não consigo. A cada um, né? Cada passo, cada jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Então não vai ser da noite para o dia. Vamos pensar naquela questão do Santo Agostinho. Todo dia, antes de dormir, eu refletia o que eu fiz que eu podia ter feito melhor, quantas pessoas eu magoei, o que eu podia ter feito, onde eu podia reparar a minha conduta. Você pode mudar aí o slide, por favor? Então, ela vem dando conselho. Vem dando conselho, Joana. Eu vou ler aqui. Não te permita as fixações mentais infelizes que prosseguem, mesmo após o abandono do carro orgânico pela morte física. Tavares, você está aí? Então, olha que interessante. Isso, obrigada. Não te permitas as fixações mentais infelizes que prosseguem mesmo após o abandono do carro orgânico pela morte física. Na verdade, essas fixações mentais vão piorar na pátria espiritual, vão ganhar força, né? Porque se a gente tenta esconder o que a gente está pensando, na parte espiritual não tem como esconder, porque vai estar
no nosso perispírito. Vai estar na nossa emanação, na nossa irradiação. Né? Se os teus olhos forem luz, tu vai irradiar luz, mas se os teus olhos nunca viu beleza no mundo, só fazia prejudicar os outros, falar mal dos outros, pisar nos outros, cada qual desperta no além-túmulo com as reflexões que lhe enxornaram a marcha, com as ideias que mantiveram durante a existência. Aprende a cultivar os pensamentos edificantes, aqueles que alimentam a casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. A minha vida foi tão triste, como eu vou agora alimentar os meus pensamentos com coisas positivas? É muito difícil. Pensa em Jesus, pede ajuda para a mãe do mestre, nossa querida Maria, né? Nossa Senhora, pede ajuda para o Chico Xavier, pede ajuda. No desespero, você pede para Jesus que você quer mudar o teu teor mental. Na casa espírita, você pode fazer cursos para mudar o teu hálito mental. Parafraseando, né, o André Luiz, cada qual, voltando aqui, desperta no além-túmulo com as reflexões que lhe enxornaram a marcha. Tudo que tu estás pensando no aqui e agora vai continuar contigo, com as ideias que mantiveram durante a existência. Aprende, estou enfatizando aqui, aprende a cultivar os pensamentos edificantes. Desliga a televisão, começa a escutar palestra, começa a escutar, né, músicas, orações, salmos, começa a estudar, como eu disse, outra língua, começa a aprender música. Aprende a cultivar os pensamentos edificantes, aqueles que alimentam a casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. Agora está cheio de áudio, livro na internet, está cheio de radionovela. Vamos escutar audiolivros, parar de ver filmes de terror, filmes que não levam a lugar nenhum, né? Pornografia. Será que tem espíritas que ainda se locupletam com filmes pornográficos? Porque o mundo está aí, né? Provas e expiações. Tá? Todos nós com o nosso calcanhar de Aquiles, com o nosso lado sombra. És o que cultivas no mundo íntimo através dos teus pensamentos. Quando te acercas de um jardim, logo és surpreendido pelo aroma das flores. Da mesma forma que ao te aproximares do pântano, de imediato sentes o odor pútrido que exala. Então, qual será o nosso perfume? Qual será a nossa vibração? Que tipo de pensamento? Será que eu desejo bem para as crianças? Será que eu oro pelos doentes? Será que eu envolvo meus familiares que já se foram em preces? Ó Senhor Jesus, oro para manter o meu pensamento positivo, deixar de ser pessimista. Os pensamentos são benfeitores frequentes ou os algozes constantes, de acordo com a ideação de que sejam um instrumento. Então, vamos dar uma sacudidela, né, na nossa vida mental, buscando melhorar, buscando aceitar o próximo como ele é. Ninguém muda ninguém, a gente não muda nem a gente, como é que a gente vai mudar os outros? É difícil, mas temos que começar a entrar nesta luta da transformação. Deus é misericordioso, justo e bom. E pelo esforço, olha como é maravilhoso. A tua intenção de te transformar é a tua vibração. Então, a tua omissão, a tua preguiça é a tua vibração. Então, o importante não é você já estar lá no final da jornada.
O importante é você continuar caminhando com a intenção que quer se transformar. Porque Deus tudo vê, Deus tudo entende. Se a gente não está conseguindo, é porque a gente ainda não está preparado, mas vamos nos preparar, vamos estudar, vamos entrar em curso, vamos ler. Eu li a Joana de Ângeles na década de 90, cada página 10 vezes. Eu não entendia. Cada página do Homem Integral, o meu livro, eu tenho o primeiro livro que eu tenho da Joana, eu li não sei quantas vezes. Não sei quantas vezes, porque eu tinha que entender aquilo. Tinha que entender, tinha que buscar. Né? Então vamos que vamos. Vamos para o próximo. Então, nossos pensamentos é o nosso passaporte. A nossa vibração, ela diz o que está no nosso coração. A cada um segundo as suas obras. Quais são as minhas obras? A primeira obra é o amor que eu tenho dentro de mim. Não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho amor por Jesus. Disse o apóstolo Pedro, levanta-te e anda, né, para aquele coxo que passou a vida inteira na porta do templo, na porta formosa. Né? Então vamos que vamos, passa para o próximo, querido. Então o pensamento pode ser também o nosso algoz. O pensamento pode tirar nossas energias. A gente pensando, a fulana é melhor que eu, fulana tem um emprego melhor que o meu, aquele rapaz vai ser promovido e eu não presto para nada, o meu irmão mais novo se deu bem e eu não me dei bem, a minha parenta lá está melhor que eu não presto. Olha aí, é você mesmo se torturando, é você mesmo se boicotando, é você mesmo não tendo a intenção de ser feliz. Às vezes, nós temos um software, um programa na mente, uma crença que a gente não presta para nada. A forma como foi educado, a forma como foi pisado na família, a forma como foi abandonado no orfanato, a forma como foi abusado psicologicamente ou sexualmente. Mas esse amor por si mesmo tem que ser uma construção de boa vontade, uma construção de eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Todo dia você fala, Deus me ama, Deus deseja a minha felicidade, Jesus morreu por nós, Jesus entregou a vida dele por nós. O Espiritismo está me ajudando, os livros estão me ajudando. Aleluia, Senhor, pelas rádios webs da internet, como a Estação da Luz. Senhor amado, eu mereço melhorar, eu vou melhorar. Mesmo que eu tenha sido criada para ser o patinho feio, eu quero me tornar uma pessoa melhor de dentro para fora. Está em você essa força, o poder da vontade. É um vulcão que está dentro de você, que é a bondade latente, a semente do amor. Né? Então vamos ser benfeitores de nós mesmos. Vamos aprender a se autocuidar, a se autoamar, a se autopreservar, a se autoacarinhar, sem esperar nada de ninguém, só de Deus. Né? De Deus, se Deus é o pai de todo mundo, se Jesus é o capitão do navio, vamos acreditar que o navio está indo para um bom lugar. Vamos andar nessas águas em busca de Jesus. Pode passar para o próximo, querido. Em face dessas reflexões, sempre estarás em companhias físicas e desencarnadas, cujo teor mental se encontra em perfeita afinidade com o teu. Processos obsessivos de longo curso originam-se nos desregramentos mentais, como efeito dos atos perniciosos praticados em existências passadas e preservados mentalmente, o que facilita a vinculação entre a vítima anterior e seu algoz atual.
Olha que coisa grave, porque às vezes a gente não entende como a queda foi tão rápido, como eu não queria ter feito aquilo, de repente eu me vi fazendo, parece que eu fui convencido por uma força maior, aí você pensa que a força está fora de você. Não, estava dentro de você. Então vamos reler este parágrafo que é muito importante. Em face dessas reflexões, sempre estarás em companhias físicas ou desencarnadas, cujo teor se encontra em afinidade com o teu. Diga o que pensas, te direi com quem tu andas. Processos obsessivos de longo curso originam-se nos desregramentos mentais, como efeito dos atos perniciosos praticados em existências passadas e preservados mentalmente, o que facilita a vinculação entre a vítima anterior e o seu algoz. Aí a gente pode falar, cada caso é um caso, por favor, aqui não é preto no branco, né? Aqui não tem uma receita, porque nós somos seres humanos, cada um é individual, mas às vezes até um vício, né? O tabaco. Você fuma desde que se entende por gente, desde os 10 anos de idade. Aí você, quando desencarnar, vai descobrir que você não fumava sozinho, você fumava com um grupo, você era parte do grupo. O grupo dependia de você, você dependia do grupo. Olha aí, é uma obsessão pelo tabaco, pelo cigarro. Não é uma loucura isso? Então, se você muda o hábito, dá uma melhorada nesta ambiência, né, do vício. E por aí vai o próprio sexo em desalinho, a maledicência, você atrai espíritos que gostam de fofoca, de destruir a vida alheia, de calúnia. Então, tudo isso pode ser transformado quando nós nos transformarmos de dentro para fora. Então, olha aí quando ela fala, ocorrendo a mudança de conduta mental, mais facilmente consegue o perseguidor, convence seu perseguidor do erro em que persevera, facilitando a libertação do enfermo da alma. Mas, na verdade, os dois eram enfermos, né? Você era enfermo, que cultivava, de alguma forma, algo que você tinha até inconsciência do que era, mas existia aquela maldade, existia aquela raiva, aquele ressentimento dentro de você. Então, por isso que temos que ser ativos no bem. A minha conduta mental, eu quero parar de fumar, eu quero parar de fazer fofoca, eu quero parar de comer muito. Você está agora caminhando para a obesidade mórbida. Está pesando 200 quilos. Né? Que nem esse programa que tem na televisão. Parar, vamos mudar a mente. Por que eu como tanto? Por que eu tenho necessidade do cigarro? É porque eu sou ansiosa, é porque eu sou nervosa. E por que eu sou ansiosa? E por que eu sou nervosa? Fazer terapia, fazer um tratamento espiritual. Buscar ajuda, buscar conselho. É a ansiedade? É fácil largar o cigarro? Não, não é fácil. Tem pessoas que dizem, eu nunca fumei, então pessoas que dizem que é muito difícil. Minha mãe fumou desde novinha. Então, aí os obsessores, eles se libertam porque você deu uma melhorada. Aí eles vão ser tratados. Noutras circunstâncias, as reflexões doentias, os pensamentos negativos proporcionam a depressão, abrindo campo para tormentos evitáveis. As reflexões doentias, você não aguenta mais a vida, você está chateado com todo mundo, você acha que ninguém presta, só você presta. Não tem uma coisa errada quando você acha que a humanidade inteira não presta, mas que tu é o rei da cocada? Complicado, vamos buscar ajuda. Vamos buscar um médico, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra. Os pensamentos negativos proporcionam a depressão.
Você vai que vai, depois de 2, depois 1 mês, depois de 2 meses, você não está com a tua química cerebral em ordem. Você ficou tanto tempo, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, numa tristeza porque estava de luto, que o teu cérebro não mais produz, né, os neuropeptídeos. Você agora não tem, aí você está precisando de uma consulta médica, né, um clínico geral ou um psiquiatra, para ver até onde realmente a tua depressão já ficou física, biológica. Você não consegue ter energia, você já acorda cansado, você passa o dia inteiro cansado, o dia inteiro na melancolia, não quer, pediu demissão do trabalho, ou foi demitido porque faltava muito. Então é uma bola de neve. À medida que te elevas pelo pensamento, sucedem-te ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e de bem-estar. Eu me amo, eu preciso melhorar, eu quero ser feliz. Geradoras de alegria, eu vou tirar o sapato, pisar na grama, pisar na areia, pisar na água do rio, na água do mar. Eu vou procurar uma cachoeira para tomar um banho gelado, que transformam a tua existência, auxiliando-te na escalada ascensional. À medida que elevas o pensamento, pode ser através de uma boa leitura, pode ser através de um trabalho voluntário de caridade, pode ser através, você vai aprender crochê para fazer sapatinho, para enxovar de nenéns, as mães que não têm condições de fazer enxoval, para fazer manta, para fazer meia. Sucedem-te ocorrências agradáveis, tu começa a ver o mundo melhor, você acorda cedo para ver o nascer do sol, geradoras de alegria e bem-estar que transformam a tua existência. Você pode comprar umas plantas para tua casa, umas, como é o nome? Violeta, aqueles vasinhos de violeta, ou você pode adotar um cachorrinho, adotar um gatinho, você pode cuidar de crianças na casa espírita, trabalhando na evangelização. Você não precisa já entender de evangelização, mas você vai lá para auxiliar no lanche, auxiliar na higienização das crianças quando elas são muito novinhas, tem que trocar a fralda, né? Fenômenos telepáticos frequentes, conscientes e inconscientes, dão-se em razão dos pensamentos que se identificam no mundo vibratório, gerando vinculações correspondentes à onda que se reverte. Então ela já está falando aqui que quando você está no bem, você vai atrair por telepatia a bondade do mundo, a beleza do mundo, mas você também vai atrair o que é ruim. Porque se você está vibrando com coisas inconscientes ou conscientes de raiva, de ódio, você vai atrair, né, infelicidade, tristeza, melancolia. Eu tenho que me vigiar, porque eu gosto de tá lendo notícia, de saber como está, né, os países, como estão as situações, né, dos conflitos geopolíticos, e isso me deprime, porque eu fico abalada com essas guerras, abalada com esses massacres, né, esses genocídios por aí, muito grave. Na Síria, mataram no final de semana passado quase 2.000 pessoas da etnia drusos. Aí tem pessoas que não acreditam, vá para a internet, vá para a internet. Eles colocaram ontem, né, os drusos, eles são cristãos, é um tipo de cristão. Eles colocaram a foto dos que foram sacrificados, crianças, famílias inteiras na Síria. Então é muito grave. Aí tem a guerra da Palestina com Israel, aí tem a Nigéria, tem o Congo, é uma tristeza só, né? Então a gente tem que acreditar que isso vai passar, porque tudo vai melhorar, porque Deus é amor. Isso é o ser humano que ainda não aprendeu a amar. Pode passar para o próximo, querida. Então a gente, através do fenômeno de telepatia, vai atrair, né? Vai atrair. Todos podem modificar os hábitos de pensar, cultivando ideias relevantes, através de leituras sadias,
de conversações úteis, de convivências saudáveis. Eu me lembro da minha infância, eu e meu irmão, a gente era muito próximo de idade, 1 ano e meio, 2 anos de diferença. A gente via juntos desenhos animados, né, o Manda-Chuva, os Flintstones, e víamos o Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente adorava o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Um máximo. E parece que voltou, né? No outro canal de televisão, acho que no SBT, tem o Pica-Pau Amarelo. Não é. São outros atores, é uma versão nova do Monteiro Lobato. Então, olha aí, através de leituras sadias, de conversações úteis, de convivências saudáveis. Aquele que, no entanto, prefere a preservação dos comportamentos afligentes com os quais parece adaptado, responde pelos próprios insucessos, sem as escusas de que é a má sorte que o persegue, o destino que lhe é rebelde. Tá vendo? Não pode culpar o destino. Se nós estamos cultivando essas coisas, da mesma forma, aquele que se esforça por substituir os hábitos mórbidos por outros de natureza equilibrada, transfere-se do patamar em que se encontra para outros níveis de aspirações e de sentimentos que tipificam as esferas do bem e da luz. Eu vi na TV ontem uma moça, estava disfarçada para não aparecer, que ela adorava perseguir as pessoas. Ela era uma stalker. Ela adorava perseguir os namorados. Olha que loucura isso. Olha o ser humano como está buscando mais maluquice para ele próprio. Temos que nos melhorar, né? Então, olha aí, aquele que se esforça por substituir os hábitos mórbidos por outros de natureza equilibrada, transfere-se do patamar em que se encontra para outros níveis de aspirações e sentimentos que tipificam as esferas do bem e da luz. Aí as nossas preces vão ser atendidas. Quem lembra daquela prece refratária, daquela garotinha? Você não me lembra do livro Entre a Terra e o Céu? Ou é No Mundo Maior? No Mundo Maior? É da coleção do André Luiz. Prece refratária. Nunca cesses de tentar as alterações mentais que te façam necessárias. Essa prece, a menina estava fazendo uma prece para a mãe dela. E essa prece foi direto para a colônia espiritual, porque a garotinha era de uma colônia espiritual. Então, a mãe dela não recebeu a prece, porque a mãe dela era uma das que estava prejudicando, né? A mãe já estava desencarnada, estava prejudicando a atual esposa, a madrasta da garotinha. Se não consegues alterar de um para o outro momento as expressões do pensamento, insiste perseverando e criarás novos hábitos que te incorporarão, aprofundando raízes e envolvendo-te em clima de paz. Eu adoro arqueologia, Márcia, adoro história. Então, foi uma das coisas que me fez mudar muito a minha sintonia, foi estudando história, estudando artefatos, vasos gregos, né? Queria mudar, ficar pensando em coisas que me elevassem, então estudando história da arte grega, da arte romana, arqueologia, para poder me fazer vibrar em outro patamar. Aí quando a gente lê Paulo Estevão, quando lê principalmente há 2000 anos, você se identifica, né, com todo aquele ambiente do senador Públio Lentulus, por causa do estudo da arte grega, né, da arte romana. E quando o senador, já idoso, vai para Pompeia com a filha. Como era o nome da filha? Flávia? Será que era Flávia? A filha da Lívia? Né? Eu acho que é. Aí eles desencarnam em Pompeia, né, através do vulcão. Então é isso, vamos perseverar, acreditar, a cada dia baixe o seu mal, não turbe o vosso coração. Pode passar para o próximo, querido.
Vamos acreditar que aos pouquinhos vamos mudando as ondas de pensamento, parar de falar mal do presidente, né? Parar de falar mal dos políticos. Eu estou falando para mim mesmo, hein? Então vamos que vamos. Traições, guerras, crimes de todo porte, assim como fidelidade, paz e trabalhos do bem, se originam no pensamento que os fomenta. Olha lá, traições, guerras, crimes de toda parte. Imagina esse pessoal que adora assaltar, adora roubar os celulares, né? Esses criminosos, esses bandidos, que estão sempre planejando. Bora para tal lugar, bora para a Zona Sul, no Rio de Janeiro, vamos para a praça tal, vamos para tal lugar. Assim como fidelidade, paz e trabalho do bem também se originam no pensamento. Então você quer paz, você quer amor, você quer caridade, você quer fazer o bem. Então você está cultivando isso dentro de você, escutando músicas bonitas, escutando orações, salmos, estão todos na internet. Todos na internet. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, Salmo 34, Salmo 35. Por fim, não te esqueça de que os pensamentos tomam forma e plasmam os aspectos correspondentes aos teores vibratórios de que se constituem. Então, olha aí, não te esqueça que os pensamentos tomam forma. Se você, eu vou matar fulano de tal, estou com tanta raiva, imagina o que você não está plasmando, o que você não está criando aí, né? Dessa tua raiva, desse teu desejo de matar uma pessoa, teu desejo de enforcar uma pessoa, teu desejo de dar uma rasteira no teu colega de trabalho. Por fim, não te esqueça de que os pensamentos tomam forma e plasmam os aspectos correspondentes aos teores vibratórios que se constituem. Eu penso, eu crio, eu penso, eu plasmo. Vivendo nessa psicosfera, serás feliz ou desventurado por livre eleição. Temos o livre-arbítrio para escolher o nosso ambiente. Vou pegar um livrinho de leitura, vou pegar um livro de mensagem, vou ler um livro de Joana, vou ler um livro de Emmanuel, vou pegar o meu Evangelho segundo o Espiritismo, vou reler o livro dos Espíritos, vou reler Paulo e Estevão, e por aí vai. O que eu preciso para melhorar o meu teor vibratório, o meu pensamento, a qualidade mental? O que eu preciso, o meu otimismo, morder a língua quando for falar palavrão, né? Então, olha lá, sempre estarás pensando. Asseveram alguns estudiosos do pensamento que o indivíduo normal, em 24 horas, elabora cerca de 95 mil pensamentos. Já imaginou isso? 95 mil pensamentos. Elaboramos em 24 horas. Então, a gente não para de pensar. Então, o que é que eu estou pensando? Estou pensando na morte da bezerra? Ou estou pensando nas orações? Estou estudando, né? Aquele livrinho de Joana, A Vida Feliz? Ou estou estudando os livros de Amélia Rodrigues? Eu estou estudando Emmanuel, né? Ou Manuel Filomeno de Miranda? Lamentavelmente, a grande maioria é constituída de ressentimentos. A própria Estação da Luz Tavares é cheio de cursos, dos livros. Tem vários tipos de... O dia inteiro é cheio de lives, né, Tavares? Então você pode estar escutando as lives, para não ficar assistindo porcaria na televisão, se você tem muito tempo livre.
Lamentavelmente, a grande maioria é constituída de ressentimentos, interesses vis, paixões negativas, anseios libertinos, repetitivos, vulgares, quando não são elaborados em formas inexpressivas. Então, o que é que eu ando pensando? Quem vai responder isso é você com você. O que é que eu ando planejando? Será que eu estou todo dia cuidando de mim mesma, do meu hálito mental? A gente não cuida do hálito bucal, vamos cuidar do nosso hálito amoroso, da vibração de sentimento. Passa para o próximo, querido. Próximo slide. Eu trouxe uma paisagem linda. Uma paisagem num livro ou na internet, ela nos faz imaginar a gente andando entre as flores, né, com os passarinhos, com os beija-flor, a gente imaginando o pôr do sol, né, escutando uma música. Não é linda essa paisagem? Não é linda? Então, vamos pegar, vamos desenhar, vamos pintar, vamos bordar, vamos cultivar as cores, né? Imaginar que a gente está num campo de lavanda, está na Itália, andando com as borboletas, na Toscana. Olha aqui está terminando o texto do livro. Quando puderes utilizar dessa força com sabedoria e proveito, transformá-lo-ás em uma alavanca tão poderosa que será fácil mover o mundo. Não é lindo isso? O ser humano vem controlando as forças da natureza com relativo êxito, conquistando os espaços e melhorando a existência. Quando, porém, controlar o pensamento, terá descoberto por segunda vez o fogo, vivenciando atitudes renovadas. Não é muito lindo isso? Então vamos tirar o lixo mental. Vamos pensar em flores. Vinde a mim as criancinhas. Eu tenho não sei quantas imagens de Jesus no meu computador, porque cada palestra, eu coloco uma imagem, né? Eu busco Jesus com a samaritana, Jesus, né, na hora do Sermão do Monte, Jesus do templo, Jesus com os vendilhões do templo, Jesus com Lázaro, a parábola do filho pródigo, né? Então são imagens lindas de Jesus. E essa paisagem tem que ficar na nossa memória. Olha aí essas flores, são margaridas ou são... eu não sei o nome dessas flores. Não sei. As cores de rosa parece cravo, né? Parece cravo. Mas é uma paisagem linda. Cada um cria, traz uma paisagem da sua cidade, para sua mente, para respirar, para imaginar coisas boas, imaginar que Deus é amor, que Ele nos ama, que Ele ama todas as criaturas, todas as crianças, todos os cachorrinhos, né? Então tem mais um slide agora do Evangelho. Evangelho de São Marcos. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário,
O que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos de ouvir, para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem, no ser humano, pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e depois será eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos, capítulo 7, de 14 a 23. Então, corroborando com a leitura de Emmanuel, né, que o nosso mundo é o que a gente está criando pelo pensamento. Este livro de Joana, Atitudes Renovada, no capítulo 4, Pensamento e Bem-Estar. Essa foi a lição de hoje. Vamos pensar positivo, vamos acreditar que merecemos ser felizes, não vamos desistir de melhorar o nosso teor vibratório. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo. Recolhe-te. Expande-te no amor e o infinito. Você entende que Deus está em todo lugar. Assim nós vivemos no ambiente que criarmos. Deus é amor. Vamos mergulhar neste amor de Deus. Vamos buscar uma atitude renovada mental. Vamos buscar, como Jesus falou aqui, é o que sai do homem, que causa o mal, que o torna impuro. A boca fala o que está cheio o coração. Vamos orar, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, né? Terminando o estudo, vamos pedir para que possamos melhorar nossas mentes, nosso coração. Que Jesus nos oriente, nos envolva. Que possamos orar cada vez mais pela paz do mundo. Pedir, Senhor amado, harmonia, equilíbrio. Ó Mestre dos Mestres, queremos amar, queremos perdoar, queremos crer, confiar, ter uma fé que remova montanhas, essas montanhas que vivem no nosso inconsciente. Ó Senhor amado, queremos amar todas as crianças, queremos orar pelos doentes, pelos desvalidos, pelos que estão na UTI. Queremos orar por aqueles que perderam suas vidas nas guerras, perderam suas vidas no assalto, perderam seus familiares por tão pouco, Senhor. Mas Tu és a nossa luz. Tu és o nosso caminho para a verdade, para a vida. Tu és, Senhor Jesus, o farol. Estamos nas trevas, mas Tu és a luz que envolve nossos corações, nos chama para melhorar, nos chama para acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje. Tudo caminha para o bem. E se hoje morremos, amanhã renascemos. Todo dia desencarnam pessoas, todo dia renascem pessoas.
Vamos acreditar que tudo caminha para o bem, que as pessoas que foram tiradas as vidas violentamente, é melhor ser vítima do que ser um algoz, é melhor perder a vida do que perder a moral, é melhor ser aquele que pede perdão, que se envolve com a bondade do mundo. Ó Jesus, tu és a nossa razão, tu és a nossa canção, tu és o nosso sal da terra. Nos abraça, Senhor, hoje, nos abraça, nos envolve, todos em Gaza, todos na Ucrânia, todos no Congo, na Nigéria, todos que estão em campos de refugiados, todos que estão para ser deportados, todos que são vítimas dos crimes, todos que estão sendo forçados a se drogarem. Ó Senhor, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Muito obrigado, mestre querido. Muito obrigado, Estação da Luz Tavares. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Ser conosco. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.